Isso. Maravilha. Então vamos lá. No hebraico, nós temos três preposições que são prefixadas no substantivo, ou seja, elas são coladas, emendadas, algo que não ocorre no português. As três são o be, o que e o lê. É conhecido como bequelê. Então nós temos aqui o... Opa, cadê aqui essa tinha? Volta aqui. Nós temos o B, que ele significa, ele tem a ideia de em, por, com, em algo, com algo, por algo. O que é como, conforme. Preposição que significa então como, conforme, de acordo, segundo. E o lê, para algum lugar, para alguém, a alguma coisa. Então, são muito comuns, até hoje eu postei, acho que no Instagram, não sei se viram, né, um provérbio, depois eu quero aqui com vocês dar uma olhada naquele provérbio, que é o 22:17. Então, o que nós temos aqui, ó? Exemplos. Essas preposições são prefixadas aos substantivos de acordo com algumas regras, tá? Então, vamos estudar essas regras. O normal, o geralzão é isso aqui. Nós temos o be, o que e o lê com o sheva, ou sheva. Essa é a regra, é o que vocês mais vão encontrar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Bechem. Bechem. Então, eu tenho aqui duas palavras. Eu tenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho a preposição, que é juntada, que é o be, com o shem. Shem é nome, certo? Então, é em um nome. Perceba que, diferente do português, nós juntamos aqui, em um nome. Aqui, ó, berua, por um espírito ou em um espírito, certo? Não é no espírito, tá, gente? Por que não é no espírito? Porque aqui está no indefinido. No Elivelto e Valdenir não assistiram a aula do artigo, mas eu vou voltar aqui rapidinho para vocês. No hebraico, nós não temos, como no português, os artigos definido e indefinido. Apenas um artigo. No português, nós temos, por exemplo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, um homem, uma mulher, uns homens, umas mulheres, o homem, a mulher, os homens, as mulheres. No hebraico, nós só temos o artigo definido, só, que é o ra, que serve para masculino, feminino, plural e singular. Ra, é ra para tudo, certo? Bem mais simples. Então, por exemplo, Shem é nome, um nome, qualquer nome, um nome. Se eu quiser falar o nome, me referindo a algum nome específico, é Hashem. Daqui a pouco a gente vai ver aqui na lição, a gente vai passar pelo artigo novamente. Então, quando eu falo Beshem, eu estou me referindo em, que é a preposição em, um nome qualquer, um nome indefinido. Mesma coisa aqui embaixo, né? Berua. Então, Berua, que é, Rua é espírito, né? Você já sabe que Rua é espírito, ou Ruá, espírito, certo? Ruá. Então, um espírito. Se eu quiser me referir a o espírito, um espírito específico, seria Haruah, ok? Embaixo aqui, ó, Be-Ave. Nós sabemos que ave é pai. Então, B aqui no sentido de com um pai. Né? Então, com um pai. Não é com o pai específico, com um pai. Então, perceba que o B, ele tem uma gama de traduções, vai depender do contexto, mas a ideia é que é algo que seja junto, com alguém ou com alguma coisa, certo? Então, em um nome, ou com um nome, por um espírito, ou com um espírito, com um pai, certo? Eu tenho o que aqui, ó. Que davar. Conforme uma palavra. Davar, nós já sabemos, é palavra. Que davar é conforme uma palavra. Se eu disser que davar Adonai, então é conforme uma palavra do Senhor. Que davar. Por exemplo, aqui eu tenho le, ó. Le shalom. Le shalom é para uma paz. Como a paz já é abstrato por si só, então seria para a paz. Le shalom. Certo? E aqui novamente o B. Beven. Beven é com um filho. Eu não vou traduzir em um filho, mas com um filho. Ou por um filho.
certo? Então, a preposição, essas três, certo? Be, que, le, elas funcionam desta forma, unidas. Elas são extremamente comuns. Daí a importância de você identificar por quê. Você vai encontrar lá no texto, por exemplo, essa expressão aqui, ó, Bechem. Se você não sabe a expressão, você vai procurar no dicionário, não vai encontrar Bechem. Você não vai encontrar isso, não. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar apenas Shem, que é nome. Então, quando você vai se habituando ao hebraico bíblico, você já sabe, quando tem um que, um le, um be, que é bem provável que eu estou diante de uma preposição, tenho que tirar essa preposição para encontrar a verdadeira palavra ali. Ok? Para encontrar mesmo no dicionário. Certo? Então, a regra é essa aqui. Isso aqui é 80% das situações do BQLE. Certo? Muito bem. Dúvida até aqui? Na verdade, não é dúvida ali, não. É porque eu estava estudando, conforme você deu a indicação, né, semana Sim, sim. passada. Aí Uhum. apareceram esses B que ele ia perguntar, esse le amor, aí ficaria para um povo, como é que ficaria? Para o povo, ou para um povo, porque o le, ele também é utilizado no sentido de pertencer a alguma coisa. Então, le raiz, o laish, né, que a gente vai aprender, seria para um homem, ou le ra. Ra é o pronome tu, a gente vai aprender ainda, tu, né, ra. Então, le ra, para ti. Então, shalom le ra. Shalom, paz para ti, Uhum. certo? Então, o le, ele tem essa ideia do, voltando aqui, ó, de para, mas também no sentido de pertencer, Ah, tá. tá? Então, você vai encontrar le amor para o seu povo, né? Que amor é o seu povo. É povo, Ah, tá. amor, povo dele, né? O povo Aham. dele. Então, para seu povo. Ah, tá. Que, inclusive, depois, em breve, a gente vai aprender os sufixos. Vocês estão aprendendo, percebendo aí que tudo é emendado no hebraico. Né? Uhum. Tudo vai emendando. Então, por exemplo, é povo. Eu vou colocar um sufixo que significa ele, para ele, dele. Amor, seu povo, o povo dele. Então, Ah, tá. le amor, para o povo dele. Então, vai Ah, emendando entendi. tudo. Entendi. Prefixos e sufixos. Certo? Ok. Certo. Muito bem. Então, aqui nós temos essa regra, que é o geral, ok? E vamos ver agora algumas regras sobre essas três preposições que vão alterar simplesmente, vão alterar a vocalização aqui, tá? A vogalzinha aqui, em vez do chevá, vamos ter alguma outra. Mas nada muito complexo. Vamos ver que tem uma lógica por trás aqui, é pouca coisa também. Então, nós temos essa situação. Essas preposições são escritas com hirik, ou seja, com o i, o pontinho hirik, que é o i. Em vez do chevá, eu vou ter um hirik. Quando? Antes de consoantes que têm um chevá simples, audível. Então, vamos pegar aqui, para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, ki, verit, tá? Verit ou berit, né? Berit é aliança. Vocês já sabem disso. Berit é aliança, testamento. Então, as alianças que o Senhor faz com o seu povo são as berit, né? Então, o Novo Testamento, em hebraico, se escreve berit hadashah, ou seja, nova aliança. Berit, que é aliança, Hadashah, Berit é feminino, né? Hadashah é novo, nova no caso, né? Nova aliança. Então aqui, ó, Kiverit. Perceba que Berit, certo? É escrita com Shevá, aqui, certo? Aqui temos um Dagesh fraco que sumiu, porque agora ele está antecedido por uma vogal, lembra disso? Então, Berit transformou-se em Verit. Então, a regrinha que nós estamos vendo aqui é a seguinte: o que tem um chevá, né? Bekele tem chevá. Eu não junto dois chevás aqui. Não ficaria keverit. Então, o primeiro vira um i. Então, em vez de keverit, kiverit. Outro exemplo aqui, ó, devarim. Devarim é o plural de palavra, né? Então, palavras. Então, novamente, eu teria o quê? Dois chevá. Um chevá do B e um chevá de devarim.
certo? Eu transformo o primeiro em Hirik, certo? Por quê? Por conta de todas aquelas regras que nós aprendemos de sílabas, né? Que um Sheva sonoro começa, um Sheva sonoro termina, sílaba, enfim. Mas é muito mais prático e simples entender que quando eu tenho dois Shevas juntos, o primeiro vai se tornar um Hirik. Então, eu tenho aqui Beverit, na segunda situação, Bidevarim, o Bidevarim, com palavras. Mesma coisa no próximo aqui, ó. Eu tenho Liferi. Peri é fruta. Peri é fruta, certo? Peri é fruta. Então, com Shevá. O Lamed tem Shevá. O Shevá do Lamed torna-se Hirik. Liferi, para uma fruta. Ok? Aqui, Sheol, você já deve ter ouvido falar do Sheol, ou Seol, né, que é o mundo dos mortos, ou sepultura, enfim, teologicamente, né, a gente poderia passar aqui algumas aulas falando sobre o Seol, ou Sheol, né, em hebraico Sheol, normalmente se traduz como Seol aí no português. Então, Bi-Sheol, Sheol é com Shevá. Então, o primeiro Shevá, que seria do B, torna-se um Hirik. Bi-Sheol, em Sheol ou no Sheol. Como Sheol é um lugar indefinido por si só, né? Então, poderia traduzir como no Sheol, Bi-Sheol. Ok? Então, a segunda regra é essa. Como o B, o Q e o L tem Shevá, se porventura a primeira sílaba da palavra, certo? Tiver Shevá também, eu vou transformar o primeiro em Hirik. Kiverit, Videvarim, Liferi, Bisheol. Okay? E por que isso é importante? Volto a dizer. Você vai encontrar lá, você está lendo, você vai encontrar a palavra Bisheol. O que é isso? Você, peraí, não achei no dicionário, então possivelmente pode ser que esse B aqui seja uma preposição, né? Com o tempo isso se torna natural e automático para vocês. Mas no primeiro momento pode ser que aqui seja uma preposição. Mas por que está com I? Porque então no dicionário eu vou procurar Sheol e vai estar um Shevá lá, certo? Então essa é a segunda regra em relação às preposições B, que, L. Dúvida até aqui? Então perceba, essa alteração ela ocorre porque eu teria, né, dois Shevás, o primeiro torna-se um Hirik. Então tá, vamos continuar. Aí eu tenho uma exceção que vai dizer o seguinte: se a consoante inicial for um iud ou iod com Shevá, certo? A forma vai ser um pouco diferente. Já vou direto para o exemplo que vai ficar mais fácil. Ó. Yerushalayim, que é Jerusalém. Olha como é que eu escrevo Jerusalém em hebraico. Yerushalayim. Aqui no Lamed tem esse sinalzinho para mostrar para vocês que a pronúncia é Yerushalayim, né? Então, Yerushalayim, Jerusalém. Como que eu escreveria em Jerusalém? Em Jerusalém. Você vai encontrar muito na Bíblia hebraica. O que acontece? Essa regra vai dizer o seguinte: como eu tenho um Yud e o Shevá, pela regra anterior, ficaria Bi, né? Bi, e o segundo Shevá continuaria aqui no Yud, certo? Pela regra anterior, olha só. Ficaria aqui um Hirik, e o segundo Shevá continuaria normalmente. Bidevarim, Kiverit, Liferi, Bishel. Aqui, esse Shevá aqui, certo? Quando eu vou juntar com o B, fica o Hirik, e esse segundo Shevá ele some. Sumiu. Certo? Porque em termos de pronúncia não muda nada. Em vez de ficar Bi e Yerushalayim, porque ficaria como a leitura? Você ficaria Bi e Yerushalayim. Ficou Birushalayim. Então o Shevá do Yud some. E o Yud, que ele era, olha só que interessante, ele era uma consoante, certo? Com a vogal, com a semivogal. Aqui ele torna-se uma
vogal. Ele torna-se um Hirikyud. Então, Yerushalayim, Jerusalém. Em Jerusalém, Birushalayim. Outro exemplo, Judá. Ó Judá em inglês, inglês é bom, hein? Ó Judá em hebraico, como é? Yehudá. Yehudá é Judá. Yehudá. Então, em Judá, a mesma regra. E de Yerushalayim. O Hirik vai aparecer aqui no Bi, só que o Shevá do Iod some. Birudá. Yehudá, Judá. Em Judá, Birudá. Certo? Ok? Muito bem. Então, duas regras aí que trazem a exceção do Bekele. É importante você entender o porquê disso. O porquê é questão de pronúncia. Então, eu teria aqui Bi Yerushalayim, torna-se mais simples Birushalayim, que é uma tendência aí de toda a língua, sempre se tornar mais célere, mais simples, né? Nós tínhamos vossa mercê lá atrás, depois ficou vós me ser, né? Depois você, né? Daqui a pouco se, daqui a pouco se e ele some, né? Mas a ideia, a linguagem, ela vai perdendo, né? Ela vai se tornando mais prática, viva. Então, em vez de falar Bi Yerushalayim, ficou Birushalayim. Bi Yehudá, Birudá. Ok? Certo. Próxima regra aqui. Bom, se a consoante inicial, né, tiver um Shevá composto, a preposição vai repetir a vogal desse Shevá composto. Vamos lá, como assim? O que eu tenho aqui? Eu tenho essa preposição que vocês já devem ter visto no vocabulário das lições, asher. É conforme, é de acordo, segundo, certo? Asher, ok. Perceba que a vogal dela é um Shevá composto, ó, uma semivogal, melhor dizendo, que é um Shevá com patar, certo? Ok. Qual que é a regra aqui? O que, a preposição que, vai repetir a vogal do Shevá composto. No caso aqui, qual que é a vogal do Shevá composto? Patar. Então, o que vai repetir esse patar? Vai ficar kasher. Para ficar mais claro, embaixo. O que eu tenho embaixo? Eu tenho a palavra roli. Roli é doença. Também já vimos em outra lição. Roli, doença. Perceba que ela tem aqui um Shevá composto, que é o kametz hatuf, ou seja, o kametz com som de O. O lê vai repetir essa vogal. Então, ficará lo, roli. Olha embaixo. Emet. Emet é verdade. Emet é verdade. É interessante porque aí os estudiosos falam, né, que a palavra verdade em hebraico, ela traz a ideia da completude, né, da perfeição, que ela é escrita com a primeira letra do alfabeto, no início. O mem seria o meio do alfabeto. E o tav, a última letra do alfabeto. Emet, verdade. Perceba que o aleph, ele é escrito com um segol aqui junto com o shevá, um shevá composto. Então, o B, em vez do shevá, ele tem a mesma vogal do shevá composto, que é o segol. Então, essa regra vai me dizer o seguinte: se a primeira sílaba tiver um shevá composto, a preposição, seja o B, seja o que, seja o lê, qualquer uma das três, vai imitar, terá a mesma vogal do shevá composto. Então, no primeiro exemplo, é um patar composto. Então, o que pega o patar para ele. No segundo exemplo, roli, é o kametz hatuf. E por que eu sei que é kametz hatuf, em vez de kametz com som de A? Porque no shevá composto eu só tenho o kametz hatuf, não tenho kametz. Só o hatuf, que é o som de O. Roli.
Então, o lamed, em vez do Sheva, em vez de ser le, ele pega a mesma vogal do composto. Lo, roli. Para a doença, ou para a doença. Então, emet, eu tenho aqui o Sheva composto, o segolo. Então, o B, em vez do Sheva, ele traz o segolo do composto. Behemet, em verdade. Behemet, em verdade, né? Ou verdadeiramente, né? Que lá no grego Jesus fala, né? Em verdade vos digo, né? Behemet, em verdade. Ok? Entenderam essa regra? Ok. Nesse caso, a preposição ela vem com um meteg. Lembra do meteg? Que ele vai demonstrar algumas coisas, entre elas, justamente, ela vai me ajudar aqui nessa leitura, vai me mostrar que aqui é um U e não um A, né? Aí vale a pena revisar aquelas regrinhas do meteg, mas não é tão importante aqui, até porque, como necessariamente aqui é um U, no Lamed você sabe também que é um U. Bem simples. Tá? Então, Sheva composto, aquela vogalzinha do Sheva composto vai repetir na preposição, seja um B, seja um Q, seja um LE. Excepcionalmente, o Aleph, né? O Aleph sempre tem as suas particularidades. O Aleph com Hatef Segolo, ou seja, o Aleph com este aqui, ó. Nesse caso, nós temos uma situação. Então, pela regra anterior, o que eu teria aqui? Então, Elohim. Elohim é Deus, vocês já sabem, né? Elohim, Deus. Então, o que eu teria aqui pela regra anterior? Eu teria um Lamed, então, para Deus, né? Le Elohim para Deus. Né? Então, para Deus. Eu teria aqui um segolo, não é isso? Pela regra anterior? Por quê? Porque ele imita, ele pega a mesma vogal do composto aqui. Só que isso não acontece com esse Aleph bendito. Quando o Aleph tiver esse segolo composto, fica assim, ó, ele some, o Aleph fica sem vogal ou semivogal, e eu tenho um tsere, lelohim, para Deus. Então, assim que eu escrevo para Deus. Que é uma palavra muito comum, então você rapidamente se habitua, porque Elohim aparece aí no texto, né? Mesma coisa o lemor. Lemor é muito comum para dizer, né? Ou dizendo, né? Então, disse Deus dizendo, né? Até bem redundante o hebraico no literal. Disse Deus dizendo. Então, lemor, dizendo, né? Ou dizer. Então, você pega aqui emor, certo? Que é uma forma infinitiva do verbo falar, né? Emor é dizer, dizendo. Emor. Pela regra que nós vimos passada, o lamed teria também um segol. Por quê? Porque ele pega o segol, a sílaba do composto do Aleph. Só que aqui, novamente, vai sumir. Cai essa semivogal e eu tenho apenas um tsere, lemor. Lelohim, lelohim, lemor. Ok? Essa regra é mais chatinha, tá? Ela é mais, você vai mais decorar as palavras mesmo, as expressões, do que a regra propriamente dita, até porque não aparece tanto, tá? Mais importante é você entender essa aqui, que aparece mais, né? Ok? Ou seja, a semivogal, né, que está no Sheva composto, pula, ela repete na preposição. Até aqui, estamos juntos? Ok. Vamos lá. Agora sim fica interessante. Então, quando eu tenho um artigo definido, para quem não sabe, o Elivelta e o Valdecir que perderam a aula passada, eu não consegui mandar para vocês. Então, vamos lá. O artigo no hebraico é esse aqui, ó. Ha. Tá? Esse aqui é o artigo, ó. Ha. Tá? E só existe o artigo definido. Então, por exemplo, eu tenho aqui ish. Ish é homem, certo? Aqui, ó, ish.
homem. O homem é raiz. Eu tenho aqui a palavrinha berit, de novo, berit, que é aliança. A aliança, ha-berit, certo? Eu tenho aqui essa palavra, rehal. Rehal é templo. Como é que é templo em hebraico? Rehal. Rehal é templo, tá? Templo, templo do Senhor. Rehal, templo. Então, o templo, eu tenho aqui o artigo definido, rehal. Então, o artigo é esse. E se fosse plural, homens, seria ha do mesmo jeito, hanashim. Fossem alianças, beritim, ou beritote, melhor dizendo, que é feminino, beritote, seriam as alianças, ha do mesmo jeito, não muda. Se fossem os templos, rehalim, ha, rehalim, também não mudaria. Então, o ha, ele define tanto o masculino como o feminino, como o plural, como o singular. Muito mais fácil do que no português. E indefinido não existe artigo indefinido no hebraico. Não existe. Então, vamos entender aqui agora, juntando o artigo com a preposição, que é a aula de hoje. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Ish, homem. Num contexto aí, na leitura, seria um homem qualquer, ser humano, homem, ish, certo? Le-ish, para um homem. Para um homem, qualquer homem, é indefinido. Um homem, para uma pessoa, até poderia ser traduzido, para uma pessoa, certo? Raish, o homem. Então você está definindo. Raish, o homem. E aqui vocês vão perdoar que ficou esse campus aqui, não existe, tá? Deixa eu riscar ele aqui. Depois eu arrumo. Agora sim, nossa lição de hoje. Como é que eu uso a preposição quando eu tenho esse artigo definido? Olha que interessante. A preposição, seja o be, seja o que, seja o le, toma o lugar do re. Então, em vez de ficar le raiz, que seria laish. Então, eu tiro o artigo, a consoante ra, perdão, a consoante re, e coloco o le em cima, aproveitando a mesma vogal. Laish. Então, significa para o homem. Então, eu tiro o artigo e coloco a preposição no lugar. Vamos pegar o exemplo de baixo, ó. Berit, uma aliança. Que verit, conforme uma aliança. Haberit, a aliança. Eu vou pegar e colocar o que no lugar. K, aqui também está errado, tá, gente? Esse dagueche aqui não tem. Tá? Então, K, verit. Então, perceba que o que ele fica no lugar do artigo aqui. Tá? Haverit, tá? Haverit, Kaverit. Ok? Exemplo de baixo agora. Vamos lá. Eu tenho Rehal. Rehal, um templo. Qualquer templo. Rehal. Ok? Berrehal. Em um templo. Em um templo qualquer. Em um templo. Ha-rehal. O templo. Eu defini. Então, no templo, em vez de dizer em um templo qualquer, eu quero dizer no templo. Ba-rehal. Ou seja, o B, ele assume o lugar do artigo aqui. Então, sempre esse artigo, ele cai e eu coloco a preposição no lugar, com a mesma vogal, certo? Para mostrar que eu estou tratando aqui de um definido. Então, ish, homem. Leish, para um homem. Raish, o homem. Laish, para o homem. Berit, aliança. Kiverit, conforme uma aliança. Haverit, a aliança.
Kaverit, conforme a aliança. Rehal, um templo qualquer. Be-Rehal, em um templo. Ha-Rehal, o templo. Ba-Rehal, no templo. Em o templo específico, ou, no português mais correto, no templo. Entenderam? Como é que eu utilizo as três preposições be, que e le quando eu tenho um substantivo definido, ou seja, um substantivo com um artigo definido? Não é difícil. Eu tiro o artigo definido, né? Só reforçando aqui para o Valdenir e o Elivelton, o artigo definido é esse aqui, ó. Certo? Esse é o artigo definido. Em vez de ish, eu tenho raish, o homem. Em vez de berit, eu tenho haverit, a aliança. Em vez de rehal, templo, eu tenho o templo, ha-rehal. Se eu quero colocar uma preposição, eu tiro o re e coloco a preposição no lugar. Laish, para um homem. Kaverit, conforme a aliança. Ba-rehal, no templo. Pegou, Oliver? Conseguiu pegar aí, Valdenir? É? Aperta aí, vamos ver. Tô entendendo. Legal, que bom. Esse assunto ele não é complexo e ele é muito importante. Isso aí na leitura vocês vão perceber que aparece demais. Se vocês estão lendo aí os versículos, vocês vão perceber que isso aparece demais, tá? Última regrinha, deixa eu ver se é a última. Última regrinha nossa aqui, que já não é tão relevante, tá? Vai dizer o seguinte: quando a primeira sílaba ela é a tônica, é forte na palavra, certo? A preposição vem normalmente com comites. Então, o que eu tenho aqui? A palavra ad significa eternidade. Algo contínuo, eterno, eternidade. Sinônimo ali de olam. Nós vimos em outra aula o olam, que também é eternidade. Seria ad. Ad, ela é tônica. Porque ela é tônica, então, em vez de le-ad, eu tenho la-ad. É uma regra, tá? Gramatical. Normalmente isso acontece com as monossílabas mesmo, tá? Maime, água. Né? Maime, água. Então, maime também, a tônica é a primeira sílaba aqui, a primeira consoante, né? Maime. Então, novamente, eu tenho aqui o câmits, lamaime. Ok? Laat, lamaime. Não é uma regra tão relevante assim, você vai aí, com o tempo, se habituando com ela. Certo? Voltando aqui, antes de continuar, eu quero voltar aqui rapidinho. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo essas três preposições que são extremamente importantes. O be, o que e o le. É muito importante, muito comum, tá? Impossível ler o texto bíblico sem essas três preposições, tá? Não tem como ler. Ok, be significa em, por, com, alguma coisa parecida com isso. No, né? Que, como, conforme, segundo, e lê para, a, para alguém, para algum lugar, tá? E aí nós vimos as regras. Então, normalmente vai aparecer com Shevá. Essa regra básica aqui, com Shevá. Depois nós vimos que ela pode aparecer com Hirik. Quando? Quando a primeira também tem Shevá. Então, em vez de ter dois Shevás, o primeiro torna-se um Hirik. Isso não é só aqui, gente. Em outras situações a gente vai ver também. Sempre que vai dar esse encontro de dois Shevás, o primeiro torna-se um Hirik. Tá? Então, por isso que eu tenho Kiverit, Bidevarim, Liferi, melhor dizendo, Bicheolo, tá? A outra que nós vimos, que seria uma exceção da exceção aqui, uma regra em cima de outra regra, que Yerushalayim não fica Bi-Yerushalayim, mas fica Bi-Yerushalayim. Yehudá não fica Bi-Yehudá, mas fica Bi-Yehudá.
porque eu tenho Yud com Shevá. A preposição tem Shevá, o Shevá da preposição torna-se Hirik, mas o segundo Shevá cai, ok? E o Yod torna-se um Hirik Yod. Aí nós vimos essa sim também bem importante, essa regrinha aqui. Quando eu tenho um Shevá composto, certo? Na primeira sílaba, na primeira consoante, a preposição imita essa vogal do Shevá composto. Se eu tenho um patá composto, eu vou ter um patá na preposição. Se eu tenho um kamitz hatuf no composto, vou ter esse kamitz hatuf na preposição. Se eu tenho um segolo composto, eu vou ter esse segolo na primeira, na preposição. Ok? E vimos aqui mais uma exceção aqui, que seria o Aleph com esse segolo composto, que é uma regra à parte. Então, em vez de Le Elohim, vai ficar simplesmente Le Elohim. Em vez de Le Emor, vai ficar Lemor. Cai o composto do Aleph e a preposição fica com tsere, um E um pouquinho mais alongado. Le Elohim, Lemor. E vimos aqui a regra de como aplicar quando eu tenho um artigo definido, que é o Ra. Raish, Raishá, Haberit, Hahehal, ok? Rair, né, seria a cidade, enfim. E por último, essa regrinha aqui que vai explicar por que no lugar do Shevá eu tenho um Kametz. Porque eu estou diante aqui de uma tônica logo após a preposição, então em vez do Shevá eu tenho um Kametz. Laad, Lamaim, certo? Falando sobre preposição ainda, então nós vimos aquelas três. Aquelas três, o B, que lê, elas se juntam, certo? Elas são dependentes, elas são coladas na palavra, juntadas no substantivo. Aqui eu tenho as preposições independentes que funcionam de forma semelhante ao português. Aqui é uma questão de vocabulário, vou ter que memorizar, mas é igual no português, é separado. Tá? Então, isso aqui vai no material de vocês. Ela é para, em direção a, para dentro de. Al é sobre, em cima de. In é com alguém, né? Com alguma coisa, com, junto, né? Ben, né? Ben é entre, cuidado para não confundir com ben, filho, tá? Ben, filho, não tem iod, tá? A pronúncia é a mesma, né? Ben, filho, e ben, entre é a mesma. Mas o ben, filho, não tem iod, tá? É o bet seguido do num final. Mas o ben aqui é entre alguma coisa, né? Ben. Ad é até. Escreve igualzinho, nós vimos agora há pouco eternidade. É a mesma coisa, a escrita, mas é outro significado. Ad. Igual no português, manga, né? Manga de camisa, manga de fruta, por aí vai. Lifne. Lifne é diante de, frente de alguém, de frente de alguém, face a face com alguém. Lifne. Porque é interessante aqui. Aqui é a palavra panim, né? Panim é face. Panim é face, é um plural, aqui eu tenho uma forma de plural, e juntando com lamed, que seria a preposição, torna-se uma expressão, uma palavra só aqui, diante de, frente a frente, face a face, lifne, tá? O min, na próxima aula nós vamos ver essa preposição, porque ela tem algumas regras, tá? Diferente das outras que simplesmente vão juntando com palavras na frase normal, igual no português, o min tem algumas regras, a gente vai ver na próxima aula, que é de, a partir de, né? Partiu de tal cidade, né? Min, rair, né? Alguma coisa assim. Tahat. Tahat é embaixo de. Tahat. Embaixo, é interessante que no hebraico, a mesma palavra que é embaixo, você vai achar ela significando ao invés de. Então, por exemplo, disciplina é melhor que a inveja, né? Então, ao invés da inveja, é melhor a disciplina. Porque a ideia do hebraico é que você coloca algo embaixo da outra substituindo.
Então, tahat é literalmente embaixo de. Mas eu quero dizer, tá um homem, a disciplina é melhor, né? Tem um provérbios que eu até estava lendo esses dias, não vou lembrar ele agora de cabeça, mas dizendo que a disciplina, para o tolo, né? A disciplina vale muito mais do que para aliás, para o sábio, a disciplina vale muito mais do que para o tolo. Vale mais, né? Ao invés, no lugar, tahat, embaixo. Então, é muito usado, o tahat é muito usado. Ahare. Ahare é atrás de, depois de. E etzel, ao lado de. Ao lado, na costela, aqui do lado, ou do lado de um objeto, simplesmente ao lado. Etzel. Então, são preposições que vocês vão ter que decorar. Mas, assim, não tem nada fora o min, que a gente vai ver na próxima aula, né? A gente vai ver na próxima aula o min, fora ele. Isso aqui você vai usar normalmente, igual você usa, você escrevendo em português, você escreve sobre, né? Sobre alguém, sobre o muro, debaixo do tapete, você escreve normalmente. É diferente do be, que, lê, que junta, e tem aquelas regrinhas, tá? Ok? Tranquilo? Dúvida até aqui? Então, você vai se habituando com essa situação de, no hebraico, eu existirem, melhor dizendo, preposições. Daqui a pouco a gente vai estudar sufixos, ou seja, vem no final da palavra. Para isso, eu vou pegar aqui com vocês, né? Cadê aqui? Vou pegar deixa eu abrir aqui. Eu vou. Como é que eu saio daqui? Peraí. Top chart aqui. Isso. Ok. Eu vou abrir a Bíblia. Vamos pegar lá o Provérbios, quer ver? Ó? Deixa eu pegar a Bíblia aqui com vocês. Pera. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Essa foi mais fácil que aquela anterior, né? Do Meteg e tal. E mais gostoso também, né? Já começa a ficar mais interessante, né? Legal. Daqui para frente a tendência é essa, vai ficando mais interessante, né? As regrinhas mais pesadas, chatinhas, a gente já tá passando. Deixa eu abrir aqui no Provérbios. Aqui. Provérbios 22, eu até postei ele hoje no Instagram. Provérbios 22, deixa eu achar aqui. Tá. Peraí que eu já vou abrir para vocês também. É só encontrar aqui, é o 2:17, é isso, né? Aqui, achei. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos ver aqui, o Provérbios 22:17. Aqui, ó. Tarará. Vamos lá. Então, até aqui, Provérbios 22:17. Vamos trabalhá-lo aqui. Ele começa... Não é esse aqui, não. Peraí. Não é aqui, não. Peraí. É o 20... Perdão, é o 23. Deixa eu baixar aqui. 23:17. É isso? Aqui, 12. Desculpa, gente. Ó, volta aqui. Provérbios, vamos lá. 23:12. Então, vamos entender aqui, ó. Você vai ver como que o Bekele é normal, usa o tempo todo. Então, por exemplo, aqui, o que está escrito aqui? Essa primeira palavra aqui é um verbo. Ravia, tá? Ravia, tá? Aqui é o verbo bo, que essa raizinha aqui, ela tá no ifio, no imperativo. Significa assim, procure, busque, se dedique, alguma coisa nesse sentido. Dedique, tá? É uma ordem aqui. Aí nós temos lamussar. Lamussar. O que é lamussar? Você procurar lamussar no dicionário, você não vai encontrar. Você vai encontrar o quê? Mussar. Mussar é disciplina, ou mesmo castigo. Nós já vimos em outra aula essa palavrinha aqui. Em Provérbios aparece muito. Eu até mencionei da outra vez que ela tanto é a ideia da disciplina no sentido de ensino, né, correção, mas até mesmo castigo. Quando você vai lá em Isaías, fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é essa palavra, mussar, ou seja, disciplina que nos traz a paz estava sobre ele, certo? Então, o que está falando aqui? Dedique, busque a ou para, ou se esforce para a disciplina.
Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos um prefixo le. Mas por que não está le com chevá? Porque eu tenho um artigo escondido aqui. Então, ele está se referindo à disciplina, de forma específica. Então, dedique à disciplina, para a disciplina. Então, eu não tenho o le com chevá. Ele está definindo, la mussar, a disciplina. Liberra. Liberra. O que é liberra? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Acho que dá para aumentar aqui. Isso, vai ficar melhor. Liberra. O que é liberra? Lev, tá? Lev é coração. Coração, tá? Lev é coração. Coração. Esse ra, no final, é um pronome. Pronome que significa, é o pronome tu, teu. Tá? A gente vai aprender isso depois. Então, é coração teu, ou teu coração. Então, ele está falando, dedique para a disciplina, ou à disciplina, o teu coração. Dedique o teu coração para a disciplina. Ou dedique a disciplina ao teu coração. Ok? Então, aquela ideia do a, ao, né? A, um acraseado, ao ou para, né? Então, dedique para a disciplina o teu coração. Que é liberra. Liberra você vai encontrar muito, né? Que é leve, coração, teu coração. O ra aqui faz esse papel do teu. Então, perceba que o hebraico, normalmente, ele vai juntar no início da palavra ou no final da palavra algo. Certo? Sempre, ou quase sempre. Muito bem. Então, dedique, né? Busque para a disciplina o teu coração. Coloque o teu coração para a disciplina. Vê os nerra. Vê os nerra. Esse Vzinho aqui, que é o Vav, a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver na próxima aula o Min e o Vav. Que aparece, assim, milhões de vezes. Talvez é a palavrinha que mais aparece a letrinha que mais aparece no texto hebraico, o V. Que ele junta, né? E. Então, esse V aqui simplesmente é um E. Então, dedique a disciplina no teu coração. E o quê? E. E, diferente do português, ele junta também, né? Junta na palavra seguinte. A palavra que eu tenho aqui é osneha. Osneha. Vê osneha. Né? Osneha, melhor. Osneha não, osneha, perdão. Osneha. Esse osne aqui, na verdade, ele é osen, ouvido, orelha. Osen. O plural, ou dual, né? A dupla aqui, osnaim, né? Osnaim, as duas orelhas, ou os dois ouvidos. Os seus ouvidos, osnaim. E aí, quando junta no ra, que é teu, ou teus, né? Ele fica osnerra, teus ouvidos. Tá? E teus ouvidos, leimre, daat. O que é isso? Vamos lá, por partes. Eu tenho aqui, novamente, uma preposição, le, certo? Le. E os teus ouvidos para. E os teus ouvidos a alguma coisa, para alguma coisa. O que ele está falando aqui? Imre é um plural, palavras. Palavras. Então, e os teus ouvidos para palavras, dá-te conhecimento. Como eu tenho uma junção aqui, né? E nós já vimos. Para palavras de conhecimento. Então, está dizendo aqui, dedique para a disciplina. Liberra teu coração, vê os nerra e os teus ouvidos para palavras de conhecimento. Então, nós vimos aqui hoje a preposição, então nós temos le aqui e temos lá aqui, porque aqui eu tenho um artigo definido. Ok? Tá? O VAV nós veremos na próxima aula, se Deus permitir. Ok? E mais futuramente, os sufixos de pronome. Normalmente, o mais utilizado é o ra, porque é teu, né? Teu.
Ok, gente? De novo. Ravia, lamussar, liberra, veosnerra, le imre dart. De novo. Ravia, lamussar, liberra, veosnerra, le imre dart. Lembrando que esse sinalzinho aqui, não sei se vocês vão lembrar, lá das primeiras aulas, esse chapéuzinho aqui embaixo, ele marca a metade do versículo, lembra? Aqui embaixo do beit aqui, ó. Ele marca a metade do versículo, ou pelo menos a ideia, né? A metade da ideia do versículo. Então, a ideia é: conserve ou dedique a disciplina o teu coração. Aí ele entra com a segunda ideia agora, a outra metade do versículo. E os teus ouvidos para as palavras de conhecimento. Ok? Muito bem. Deixa eu perguntar, vocês estão tentando a leitura do texto hebraico? Sim, tá pingando. Mas tá melhorando? Você tá sentindo alguma melhora, Glória? Como é que Eu tá isso aí? senti mais facilidade para ler. Uhum, Tô sentindo não tão, assim, não tô empatando tanto para ler. uhum. Aí a tradução que demora mais, né? Sim, sim. Aí eu peguei agora o Salmo 125, porque você havia pego o versículo 1, Sim, e eu Raboterrim tô, Badonai, né? aí eu tô continuando. Legal, legal. Aí eu fiquei com uma dificuldade numa palavra, mas depois eu mando no particular. Perfeito. E você vai. Só essa lição de hoje das três preposições vai ajudar muito, que são muito Ajudou comuns. porque eu vi que eu tinha vários dessas preposições. O B, o E Q e o aí, L. inclusive, eu ia perguntar, porque apareceu um momento assim, Ba Adonai, né? Que é Aham, o. Aí é o Ba é o isso daí que você isso. falou, né? Aham. No Senhor, né? É, Raboterrim Ba isso. Adonai, né? Ba Adonai. Raboterrim é os que confiam, né? Aham, Boterrim, os que aham, confiam, os que creem, né? Os que confiam. sim. Creem que Ba Adonai é a preposição B, né? Em Uhum, Adonai, uhum, no Adonai, né? Ba uhum. Adonai. Então é muito comum. Essas três preposições assim são chave. E você, Livel, tá dando umas cacetadas aí ou não? Tô logo- Tô igual quando aprende a digitar no teclado catando milho, assim. Tá legal. Tá indo, vai dando umas engasgadas assim, mas tá indo. Legal, Eu muito tento às bem, vezes. muito bem. E você, Valdenir, como é que são as coisas aí? Tá pegando o texto para ler? Ainda tenho bastante dificuldade, mas aula após aula estou melhorando. Que bem, que bênção. Glória a Deus. Fico feliz em saber. Então, a aula passada, infelizmente, nós tivemos aquele tumulto que é o artigo, mas só de mandar a apostila para vocês, eu quero ver se eu mando de hoje para vocês, vão ler, né? É bem tranquilo o artigo. Né? O custo-benefício é muito grande, porque é uma matéria cara, no sentido que o artigo aparece toda hora, mas é simples, não tem muito segredo não, tá? E essa de hoje ajuda demais, 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 tá bom? Principalmente essa junção da preposição bequelê com o artigo, que nem apareceu aqui, né? Lá, mussar. Então eu sei que eu tenho aí uma preposição e tinha um artigo. O artigo deu lugar à preposição. Então, lá mussar, né? Mussar é disciplina, ou mesmo castigo. Então, para o castigo, né? Para a disciplina, ok? Beleza. Eu acredito que hoje tá de bom tamanho, né? Então, maravilha. Na próxima aula, a gente vai aprender outra preposição que é o min, tá? Também não é bem tranquilo. E aí vamos ver o VAV. O VAV é muito importante, esse VAVzinho aqui, que ele aparece toda hora. Aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ele aparece. Quer ver nas narrativas, no Provérbios, que é mais poético, nem tanto. Você pega ali Gênesis, Êxodo, Levítico, que são as narrativas, nas prosas, né, melhor dizendo. Aí você vai entender, por exemplo, por que naquelas tradições mais antigas em português, fica até feio, né? Então, não sei o que, vai sempre colocando um ezinho. Eles traduzem literalmente. Né? Quer ver, ó? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Vamos subir lá no Gênesis, só para vocês verem aqui o texto. Vamos ver se eu acho aqui
Uma parte só para vocês entenderem. Vamos ver aqui. Ó. Pegar mais para baixo aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, aqui você tem um vav, que seria o vav é remar, né? Os animais. O de novo, e todos, em toda a terra, aí o de novo, que é um vav, em toda remesh, vegetação, e aí vai aparecendo toda hora, aqui o de novo. Então, esse vavzinho, ele ajuda muito, ó, de novo aqui, o vavzinho. Então, esse vav, ele é muito importante, e normalmente hoje, se eu for pegar as traduções mais contemporâneas, nem se traduz, porque fica muito repetido, né? Então Deus criou, literalmente seria, criou os animais e os répteis e as aves e fez aquilo, né? Então, normalmente se traduz hoje, né? Então Deus criou os animais aquáticos, terrestres e os que voam, né? Sem esse tanto ezinho assim. É por isso que você vai entender, vai perceber isso na tradução, uma Ferreira Almeida, lá de antigamente, você vai perceber esse monte de E, porque no hebraico tem esse vavzinho aqui que vai toda hora. Aqui outro vavzinho, aqui outro vavzinho, aqui outro vavzinho, aqui outro vavzinho, aqui outro vav, aqui outro vav, tá vendo? Esse aí a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Vão desculpando aí os atrasos, mas estamos andando bem, graças a Deus, tá acontecendo. E não deixe de mandar as dúvidas para mim no privado, tá bom? Ok. Ok, então. Deus abençoe, fiquem Deus na paz. abençoe. Deus abençoe, boa noite. Boa semana para vocês. Boa noite a Para todos vocês aí. também. Até mais. É.